Sejam muito bem-vindos ao Diva Boss TV, o poder de ser você. Esse talk show de empreendedorismo feminino, onde nós abordamos a parte do palco, mas também a parte do bastidor. Aquela coisa que ninguém te conta, aqui você fica sabendo, porque sempre temos convidadas mega especiais que trazem sim o glamour, mas também mostra o corre que acontece por trás, lá nos bastidores. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito essencial na vida de você, na sua vida, que é mulher empreendedora, que está em expansão, que é justamente sobre o que você finge não precisar, talvez seja o que de fato está te prendendo hoje, está te limitando para você avançar para o próximo nível. Porque existe uma mentira silenciosa no mundo do empreendedorismo, principalmente no feminino. Às vezes você acha que é sobre fazer mais um curso, buscar mais uma estratégia, mas pode ser a falta de network, pode ser um posicionamento, uma falta de intencionalidade que também está te limitando. Talvez a mentalidade, tem muitos fatores e hoje nós vamos abordar cada um deles. E para isso, eu quero convidar mulheres mega especiais que eu admiro, acompanho o trabalho e assim, todas elas têm um lugar no meu coração. Então eu quero convidar primeiramente a doutora Patrícia Menegosso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma honra. Imagina. Fique à vontade. Agora a Valéria Cristina, seja bem-vinda. Então, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. E doutora Tatiane. Obrigada pelo convite. Seja prazer bem-vinda. estar com vocês. Bom, a gente gosta de iniciar o nosso programa já com o quadro que é o nosso talk mesmo, para saber um pouco mais sobre a visão das nossas convidadas, de acordo com o tema do dia. E esse tema é um tema que é muito relevante na vida de quem empreende. E a gente sabe que a vida da mulher empreendedora, ela tem os seus percalços um pouquinho mais desafiadores, né? E eu quero, então, começar já com a minha convidada, doutora Patrícia. Quero que você primeiro se apresente pra gente. Quem é a doutora Patrícia? Eu sou a doutora Patrícia Menegosso, eu sou médica, eu sou especialista em climatério e menopausa. Ajudo as mulheres a trazerem mais disposição para o seu dia a dia, a ter uma revitalidade de volta da sua vida, porque chega essa fase, a partir dos 40 anos, tudo começa a decair, nossos hormônios, nossa energia, e eu tô aqui para ajudar a trazer isso de volta para as mulheres. Esse tema é muito incrível, muito relevante, porque assim, a maioria das mulheres não olham pra isso, até doer, sentir na pele, né? E eu, porque eu tenho minhas amigas que já estão, a maioria das minhas amigas tem a idade da minha mãe, gente. Então assim, elas já sentem aqueles sintomas, tem muito, né? Eu tenho acesso a muita informação, até mesmo por te acompanhar. Então eu já comecei a cuidar de mim antes da hora, entre aspas, né? Antes da hora, né? Não, tá certinho. Tá certíssimo. Então assim, doutora Patrícia, me diz qual é o sintoma que a mulher normaliza, mas que na verdade já é o corpo pedindo socorro. É aquela coisa, ela acha que é normal, mas não é não. Eu diria que é o cansaço constante, né? Aquela falta de disposição, tu achar que é normal da idade, estar se sentindo, acordando cansada, não tendo disposição para fazer as coisas que gostava de fazer antigamente. Então isso tudo leva a mulher achar que é normal da idade acontecer, e não é. Então é uma fase em que, quando isso começa a acontecer, esse cansaço constante, o corpo já tá pedindo socorro. Não era pra ninguém acordar cansada, né? Não. Perfeito. E agora, eu quero perguntar pra nossa convidada Valéria. Valéria, primeiro fala pra gente quem é você, quem é essa mulher extraordinária? Bom, eu sou a Valéria Santos, sou empresária no ramo de logística. Sou empresária há pouco tempo, até 2 anos atrás eu era CLT, depois eu virei PJ e decidi encarar as dores de ser empresária e tomar as rédeas da minha vida, porque sim, é capaz. Uau, engraçado que eu achava que você era PJ há muito mais tempo. Não, eu assim, até 2024 eu era PJ, ou melhor, até 2024 eu era CLT. Aí eu decidi, em conversa com o diretor que eu tinha na época, me tornei PJ.
mas toda a responsabilidade da empresa sempre foi minha, né? Sempre tive toda a responsabilidade, desde a contratação até cuidar do cliente. E aí eu sempre vivi nos bastidores, ainda mais vindo do mundo da logística, que é um mundo totalmente masculino. Então a gente é complicado ter que manter a feminilidade vivendo no mundo masculino. Nossa, total. E assim, tá indo tudo bem, tá dando tudo certo. Tá indo super certo, que eu te acompanho e eu tô vendo que o negócio tá incrível. Sim, porque a gente junta ali a doçura de ser mulher com o entendimento do que precisa ser feito. A gente consegue lidar melhor. Essa é a realidade. É o equilíbrio, É né? o equilíbrio, isso. E assim, no mundo real, o que a mulher finge que não precisa assumir, mas que define se ela vai crescer ou não. Enquanto ela não assumir isso, ela não cresce. Na sua visão, o que é? Definitivamente apoio. Nós precisamos de apoio. A mulher, e eu falo que são dores minhas. A gente tem o costume de querer ser forte o tempo todo, de querer se mostrar forte o tempo todo, porque nós somos mãe, porque nós somos esposa, enfim, a gente trabalha e ao mesmo tempo dá conta de várias coisas extra, né? Então, chega um momento que a gente precisa de apoio. E o apoio, ele vem desde um apoio terapêutico, como também um apoio de grupo de mulheres empresárias, porque nesses grupos, e foi isso que me deu o start, a gente começa a descobrir que todas temos as mesmas dores. Então, de repente, a minha dor, no momento, alguém já teve e já achou uma solução e pode me ajudar. Então, a gente precisa aprender a pedir apoio. Nossa, isso é muito importante. Inclusive, é algo que eu vou depois gravar e assistir de novo, e aí ouvir de novo, e ouvir de novo. Eu não sei vocês, mas vocês têm dificuldade de pedir apoio? Agora não. A mulher no geral Eu já tem, tive. mas tô melhorando. Eu acho que isso é uma Estamos em construção, processo. né? É uma Estamos em construção processo. esse processo. Entra até no caso da doutora, por exemplo, uma mulher que eu falo porque eu já estou nessa fase, né? Então a gente acha que o cansaço é porque eu estou trabalhando muito, porque eu tenho filho, porque eu tenho casa. E aí demora pra gente entender que não, é o corpo pedindo apoio médico, de eu dar aquele tempo e correr atrás do que é necessário para que eu possa melhorar. Maravilhosa. E agora, doutora Tatiane, vamos quebrar um tabu. A gente já vai começar assim. Doutora Shine. Dá pra dizer que tem mulher que não cresce porque a imagem dela não acompanha o nível que ela quer ter? Tipo, não é sobre vaidade, é sobre percepção mesmo. Por exemplo, eu emagreci muito e o meu rosto deu aquela derretida que eu te acompanho, eu vejo você falando sobre isso. Então acaba isso impactando na percepção que essa mulher tem de si mesma? Então, eu acho que eu vi uma frase que fala assim que quando a mulher se sente bonita, ela prospera. E eu achei assim tudo a ver com harmonização, que é o que eu trabalho, com medicina, com empresas. E quando ela se sente bonita e prospera, ela se cuida e ela vai entrando num processo de amor próprio que vai crescendo cada vez mais. Eu posso falar por mim. Eu acredito muito na medicina integrativa, onde você vê o ser humano como um todo, porque não é só face, né? Existem os hormônios, existem hormônios que a falta deles dá um processo de depressão, e às vezes as pessoas não enxergam isso, né? Essa coisa de pedir apoio que ela falou. Muita gente, eu não sei, quem já não entrou no processo de depressivo por não pedir apoio, achar que resolveria tudo sozinha. Eu sou um exemplo, graças a Deus, de transformação e superação. Eu já passei por um processo no qual eu estou na minha profissão desde 2014, mas por coisas que aconteceram e eu não quis pedir apoio, eu me deixei levar, fui aguentando, achando que eu era super poderosa, e até o momento que eu me vi sozinha no meu quarto, tomando remédio para dormir e cada vez mais aumentando a quantidade, até que um dia eu fui parar na UTI, quase realmente morri. E foi daquilo que eu me vi numa clínica para pessoas com dependência química, que tinham muitas coisas muito piores do que eu estava passando. E eu não querer ficar naquele lugar, mas eu ser obrigada a ficar, eu falei, eu vou mudar. Então a Tatiane de 3 anos atrás, que foi parar nesse lugar e falou, eu vou mudar. Eu sou outra mulher. A minha profissão me resgatou. Então, porque eu lido com beleza, né? Eu sou uma profissional extremamente qualificada.
que, assim, eu não acreditava em mim. Eu tive a oportunidade de estar em congresso em Harvard, em Miami, acabei de voltar de um congresso de Mônaco, mas só foi depois daquilo que eu passei, de chegar no fundo do poço e Deus me mostrar que ali não era meu lugar, eu renasci e hoje eu sou outra mulher. Você me acompanha um pouquinho mais. Sim. E a gente se conhece há uns meses, pode ver que eu já é um dia após o outro, é 1% cada dia. É isso que eu acredito. Perfeita. E eu fui tão empolgada te perguntando que eu não pedi pra você se apresentar, então se apresente pra gente. Então, meu nome é doutora Tatiane Coimbra, sou do Anália Franco e hoje também estou vindo um pouquinho para Alphaville atender, também estava até conversando com a doutora. Estou na ROF desde 2015, graças a Deus é o que eu falei, tive a oportunidade de fazer cursos em Harvard, Miami, acabei de voltar de um congresso de Mônaco maravilhoso, onde estamos trazendo todas as novidades dos peptídeos, da medicina e da harmonização com naturalidade, muita coisa mudando para deixar a mulher mais bonita, sem dor e com naturalidade. E agora eu quero saber da doutora Patrícia. Existe uma fase da vida da mulher em que cuidar dos hormônios deixa de ser escolha e vira prejuízo? Existe uma idade específica para isso? Não existe uma idade fixa, mas a partir dos 40 anos a gente precisa sim olhar com mais atenção para os nossos hormônios, porque a partir desse momento eles começam a bagunçar muito, né? A progesterona começa a cair, o estrogênio ele oscila demais e isso começa a gerar prejuízo na nossa vida. Gera prejuízo no sentido emocional, físico. E se a gente não dá essa atenção, o corpo vai cobrar. E como a gente estava conversando agora, como a doutora estava falando, isso pode levar muitas vezes a quadros de ansiedade, a quadros depressivos. Então, quanto antes a gente começar a observar pequenas mudanças no nosso corpo, no nosso organismo, mais fácil a gente não deixar ir parar no fundo do poço. E a testosterona também, né? Testosterona Muita também. gente, a minha mãe foi curada de depressão por causa da falta de testosterona e nenhum medicamento funcionava. E aí, a hora que colocou um pouquinho de testosterona, melhorou. Eu falei progesterona e estrogênio porque são os principais, assim, né? Mas existem pilar, muito, né? Exato, existem muitos hormônios no nosso corpo, né? Então, não são apenas esses três também, né? Que a gente precisa ficar de olho. Então, sim, a gente precisa começar a cuidar da parte hormonal. A partir dos 40 anos, tem que ficar ligado. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que eu falo muito, porque eu gosto de falar, eu tenho um relacionamento com várias ginecologistas, a parte da sarcopenia, né? Que não é só do corpo, a perda muscular não é só do corpo, é facial também. Sim. Então, a importância da suplementação tem que passar com o médico, mas de creatina, glutamina, a importância de fazer musculação, né? É muito importante e as pessoas às vezes não se dão conta disso. Eu sempre digo que para mulher 40 a mais, musculação é inegociável, é remédio na receita. Não tem mais escolha, né? Não tem escolha, é obrigação. Goste ou não goste, tem que fazer. Ainda bem que eu conquistei essa paixão antes. Porque olha... A gente precisa pensar no futuro, a gente precisa pensar num banco de músculos, como eu gosto de falar, né? Porque não pensando só no agora, que vai trazer disposição, enfim, a gente sabe dos inúmeros benefícios que a atividade física traz. Mas é pensando lá com os nossos 70, 80 anos que a gente vai ter independência, né? Então, a mulher, quando começa a queda hormonal a partir dos 40 anos, ela pode entrar nesse processo de sarcopenia. Então, a musculação ela é fundamental justamente por isso, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida lá no nosso futuro. Maravilhosa. E eu quero chamar pro break rapidinho. Fica aqui, aguarda que a gente vai voltar com muito mais sobre esse assunto que é tão importante para você, mulher que empreende. Não é sobre roupa, é sobre fase. Mulheres evoluem, mudam de corpo, mudam de carreira, de estado civil, de prioridade, de posição. Mas muitas continuam se vestindo como eram. Isso cria ruído. Imagem não é vaidade, é coerência. Não se trata de tendência, se trata de estrutura. Não se trata de agradar, se trata de sustentar presença. Depois de 39 anos no mundo corporativo, eu entendi uma coisa. Competência sem imagem alinhada enfraquece a autoridade. Elegância não é excesso, é escolha consciente. Nova fase exige nova postura.
Eu não vendo roupa, eu construo imagem. Através da Alfaiataria Delivery, com curadoria estratégica, eu ajudo mulheres a alinharem sua imagem com a fase que vivem. Porque transformações pedem novas escolhas e sua evolução pede uma imagem alta. Ela cuida da casa, dos filhos e dos próprios negócios. Histórias reais de mães que empreendem e transformam vidas. Entre Fraldas e Negócios, com Flávia Puccini. Toda quarta, às 8 da noite. Aqui, na ON TV. A vida acontece aqui. Um sorriso pra dividir. Diva Boss Rei, o poder de ser você. Estamos de volta, Diva Boss TV, o poder de ser você. E vamos dar continuidade sobre esse assunto que é tão importante. O que será que tá te travando que você ainda não percebeu? E para isso, eu quero perguntar para nossa convidada Valéria Cristina. Fala pra gente se você já percebeu, você que vive em tantos lugares aí com uma mulherada que empreende, se você já percebeu mulheres competentes, mas que não são levadas a sério. Como elas eram? Por que isso acontecia? Sim, eu percebo isso diariamente, né? Ainda mais agora que, além de ser empresária do ramo da logística, eu sou palestrante. Então, eu tenho um contato com muitas mulheres. E eu percebo que o que auto-sabota realmente a mulher é ela não se valorizar realmente, ela não se enxergar. E isso foi comigo. Eu tô aqui no meio de duas doutoras e que são assuntos que eu tive que trazer para o meu universo. Quais são os assuntos? Primeiro, cuidar da imagem, né? Eu tive que emagrecer 45 quilos para poder me enxergar e ainda estou num processo de melhoria, né? Parabéns. Obrigada. Eu tive que cuidar da parte hormonal para poder me enxergar, porque eu era uma pessoa insuportável e tudo estava ligado ao hormônio, né? Eu tive que cuidar de várias partes, mas a mulher, ela não cuida, não é porque ela não quer. Volto a dizer, é porque ela não tem a coragem de pedir ajuda e às vezes nem saber por onde começar. Então assim, por onde começar? Procure grupos, grupo de mulheres empresárias, grupo de mulheres de network, acho que é um dos melhores começos. Esses eventos que estão tendo de 2 a 3 dias, que você vai lá sem propósito algum, mas só de você ver mulheres no palco, de você ver mulheres se posicionando, você tem a coragem de falar assim, se ela tá ali, eu também posso. Então já é um começo, né? É um começo. E quando a gente olha outras mulheres brilhando, não é inveja, é inspiração. A gente tem que começar a olhar de outra forma. Parar de falar assim, eu vejo a Brenda linda, maravilhosa, eu quero ser igual a ela. É inveja? Não, ela é uma inspiração. Então é buscar inspiração, buscar ajuda e de fato começar. Começar se olhando o que te incomoda. Eu costumo falar que qual é a melhor parte? O espelho. Olha no espelho e vê o que te incomoda. Pode ser que aquilo ali tá te travando, porque pode ser que você não sorria, que você não se cuide, não se arrume, e aí você tá automaticamente auto-sabotando. Nossa, total. Eu vivi isso também. Quando eu tava com 35 quilos a mais, eu me via me escondendo. Então, assim, acabou que grandes oportunidades que poderiam ter surgido, não surgiam. E aí, quando você não tem autoconfiança, não é sobre o peso. É que o peso, naquele momento, era o empecilho, né? Você usa aquilo como uma desculpa. Uma desculpa. Uma armadura pra se esconder, né? Exatamente. E assim, e não é só o peso. Porque, por exemplo, o meu exemplo hoje. Eu vou falar que eu sou magra? Eu não sou magra. Mas eu sou feliz, por quê? Porque eu estou em busca do meu melhor diariamente. Então, assim, eu sei o que eu fui, o que eu sou e para onde eu não quero voltar e aonde eu quero chegar. Sim. Então, metas, né? A gente tem que traçar metas. E saber desfrutar o processo, né? Exatamente. Eu era a pessoa que não sabia desfrutar do processo. Eu tinha aquele alvo, aquele foco. Enquanto eu não chegasse lá, eu não olhava pro lado, eu não sorria, eu não fazia nada. Então, quando você aprende a desfrutar durante o processo, é outra coisa. É uma loucura, Brenda, porque assim, eu soube desfrutar e é necessário. Pra você ter ideia, nesse processo de emagrecer 45 quilos, eu troquei meu guarda-roupa inteiro 3 vezes, Uau. sem medo. É assim, é necessário? É. Porque aquilo ali foi fazendo eu me sentir melhor. Porque adiantava eu perder 10, 15 quilos e usar as roupas que eu usava antes?
Nossa, Não. eu fiz isso. Eu ficava usando a roupa antiga e aí eu olhava, gente, mas eu não tô legal também. Você não se enxerga, você não Não. consegue ver o resultado. Então é começar a se maquiar, é começar a se olhar diferente. Então, o meu lado é empresária, mas que envolve olhar para dentro de si, olhar conforme as doutoras estão falando, seja cuidando, usando peptídeo para melhorar, seja cuidando da parte hormonal, a gente tem que usar, a gente tem que cuidar, a gente tem que ir atrás. É barato? Não vou falar que é caro, mas a partir do momento é investimento na gente Sim. necessário realmente. Hoje eu falo, o maior investimento do estúdio é a Brenda Campos. Exatamente. Porque quando eu estou bem, como a doutora Tati falou, se eu estou bem, eu vou ter muito mais autoconfiança, eu vou ser uma pessoa que vai arriscar, vai se expor, e é assim que as coisas acontecem, né? As oportunidades só chegam pra quem tá pronto, aí falam que é sorte, mas não, tem que ter todo um preparo por trás antes. Quantas vezes você, de repente, não tem vontade nem de sair de casa? Nossa, demais. Eu Não passei é? por isso Não também, é? a Brenda sabe. Eu jamais estaria aqui hoje, há um ano atrás. Eu Sim. pesava 30 quilos a mais. E também, toda essa situação que tu mencionaste. Eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de... Nem na padaria, assim, tipo, que era uma... Eu sempre fugi muito através da comida, né? Do eu também. emocional e tal. E eu tive uma depressão muito profunda quando eu perdi meu pai, que foi quando toda essa questão da obesidade chegou. Eu cheguei obesidade grau 1 e eu não gostava de me olhar no espelho. Eu tinha vergonha do meu marido. Não, impacta tudo, né? Tudo. E no momento em que eu parei, eu disse, não, isso precisa mudar. Às vezes, por mais que a gente diga assim, a gente tem que se aceitar da forma como a gente é, não é bem assim também. Porque o se olhar no espelho é fundamental. Ele trabalha muito a tua parte interna, trabalha muito o teu emocional, reflete muito ali. Então, tu começar, nem que seja pelo processo de emagrecimento, Sim. começa a se olhar diferente, te dá confiança realmente Total. pra fazer outras coisas. E tu se sente mais confiável até mesmo naquilo que tu tem qualidade pra fazer. Por exemplo, eu não me sentia nem uma boa médica quando eu tava acima do peso, porque como é que eu vou cobrar da minha paciente uma coisa que eu não faço comigo? Exato. E acontece muito, e é isso mesmo que acontece. Porque você é o espelho do seu produto. Exatamente. Sim. Então, Você né? precisa vender seu produto através da sua vida, né? Do seu Exato. resultado. Exato. Eu comecei a ser mentora por causa do resultado que eu tive. Eu nunca pensei, eu vou ser mentora, não. Só que as pessoas começaram, o que você fez? O que você fez? Eu comecei a falar, eu sou capricorniana, né? Vamos ganhar um dinheiro aqui. Deixa eu criar uma metodologia e resolver isso aqui. Então, isso é muito importante mesmo, esse olhar. Eu me tornei palestrante por isso. Por toda a mudança na minha vida. E hoje eu tenho um retorno de muitas mulheres agradecendo por eu pegar na mão delas e mostrar a minha história de vida e inspirar elas. Isso é maravilhoso. Doutora Tati, conta pra gente, no seu consultório, você consegue identificar quando uma mulher quer mudar o rosto, só que o que ela precisa mesmo é mudar a forma como ela se enxerga? A gente tem a parte psicológica, né? A gente faz uma anamnese e conforme as perguntinhas que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo alguma coisa. E se a pessoa está com uma visão distorcida da própria imagem, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nunca vai chegar numa satisfação que ela quer. Eu sou totalmente contra exageros. Então, tem gente que gosta de uma boca maior, mas não é a minha assinatura. Então eu falo, eu não vou fazer mais que isso, é um limite. E ao mesmo tempo, acontece o inverso, a pessoa chega bem destruída, mas na alma. E aí quando você faz, às vezes, que eu me apaixonei pela harmonização, eu amo fazer rinomodelação, né? Quantas mulheres, não só rinomodelação, um full face, né, que é o rosto inteiro, quantas mulheres choram quando olham pro espelho depois. A primeira vez que eu fiz o nariz, ela falou, nossa, doutora, obrigada. Eu não esqueço. Meu marido nunca mais vai me humilhar. Então você vê que o nariz caído fazia o marido humilhar, né? Os últimos dias que eu atendi uma pessoa que eu fiz uma perfiloplastia, que é nariz, boca e mento, que é o que dá embelezamento na face, né? E contorno também. Agora, ainda mais com o uso das canetinhas embelecedoras, todo mundo sentindo o rosto derretendo, sem contorno, né? Ela chorou também e falou, eu nunca imaginei que eu ia realizar esse sonho. Ai, que lindo. Você chora junto, né?
Não tem como. E o que eu acho incrível, parabéns, Brenda, que você reunir mulheres incríveis. Eu vim no carro, por incrível que pareça, eu acho que nada é por acaso, que assim, eu estou com um sentimento assim, que vão vir coisas muito grandes da união de mulheres como estas. Eu realmente, sempre me falaram que eu tinha que palestrar, mas assim, eu sempre fugi. Mas eu vejo que vão vir coisas muito grandes, não sei se aqui, mas assim, já estou feliz de ter conhecido essas mulheres, né? Você nem fala. Porque mulheres empoderadas juntas curam outras mulheres. Sim, total. E como não? Tati Shine, gente. Tem que contar a história do Tati Shine, né? Para as pessoas entenderem. Eu adoro um brilho, né? A Tati adora um brilho. E ela chegou lá no estúdio para fazer o ensaio fotográfico dela. Ela foi mostrando algumas coisas ali, um pouco mais recatada e tal. Depois eu gosto desse brilho, eu gosto desse, eu gosto desse. Você gosta muito de brilho, né? Ela, eu gosto, mas me falaram que não fica tão legal pro meu posicionamento. Falei, numa mentoria, né? Numa mentoria, falaram pra ela que não ficaria legal ela fazer dessa forma. E eu falei, como assim? Se isso é você, se você gosta de brilho, se gosta de glamour, gosta dessa coisa, vamos usar sim. Aí eu comecei a chamar ela de Tati Shine. E usamos muito brilho e ficou incrível. Ficou incrível. Não, e é engraçado que isso... Eu tenho umas amigas, Shine. Tudo por causa de brilho. Eu vi um brilho, tô pegando. É identidade. É identidade, marca pessoal tem que ser isso. A gente repetir várias E vezes aí tá aquilo que a gente gosta. uma coisa também assim, que às vezes a gente busca se empoderar, busca entender melhor e nem tudo é pra você, né? Nem tudo aquilo, porque isso pode também tirar um pouquinho da autoestima, né? Sim, da pessoa. Tem que ser muito de acordo com a sua essência, o que vai valorizar. Você tem, né? você tem que ter, dá muito, como a gente fala assim, quando a gente sabe o que é. Tem que ter autenticidade, né? Essa autoconfiança a de essência. ser você. Ninguém Exato. pode tirar a nossa essência. Não, se Ninguém. tirou a sua essência, corre. Eu falo, qualquer mentor que tira a tua essência, corre. Pode fazer ajustes. Padronizar tudo igual, né? Não, cada um tem um... Mesmo porque você trava, né? Exato. Tu acaba virando um personagem que tu não consegue sustentar. Não consegue. E, gente, é uma energia mental, meu Deus do céu. Eu já tentei ser personagem, tentei ser muito que eu não era. E você, Brenda, me deu um livro quando a gente fez... A gente já fez várias coisinhas, né? Sobre essa parte de física quântica. Eu acredito muito nisso. Ultimamente eu acordo e falo assim, eu sou linda, maravilhosa, próspera, olha, não sei o quê. E eu me sinto assim o dia inteiro. Sim, mas gente, eu vou até trazer no Ouro da Diva depois, mas assim, esses comandos que a gente faz é um pico de consciência. Às vezes a nossa vida tá zoada porque a gente não tem consciência do que tá acontecendo, a gente fica no automático, e aí fica só repetindo aquela programação de ontem, antes de ontem, e por aí vai. Quando você volta pra consciência e fala, peraí, eu sou isso e aquilo, e hoje vai ser assim, assim, assado. Pode ser que hoje não aconteça tudo aquilo, mas você vai fortalecendo isso, em uma semana, um mês, as coisas Não, e aí acontecendo. atrai até, né? Atrai as coisas. Você vê, engraçado, o que eu tava pensando, eu já tô ouvindo aqui. Eu tava pensando no carro, tô ouvindo aqui. Eu tô aprendendo aqui. Perfeito. Diariamente, né? E estar em ambientes com mulheres que pensam assim, de forma semelhante, acaba reforçando ainda mais que tu tá no caminho certo, de que esses teus pensamentos não estão fora da realidade. Sim, né? Que a gente total. precisa ter esses pensamentos de autopromoção, né? Pra gente se sentir melhor, pra gente não deixar com que as dificuldades do dia a dia, né? porque a gente sabe que a vida não é Não, um morango. Exato. Não é um marshmallow. Então, a gente precisa sim ter esse apoio entre mulheres para que a gente consiga crescer de forma individual, mas também de forma coletiva. Maravilhoso. E agora, a última rodada desse bloco do nosso talk. Eu quero já perguntar para você, doutora Patrícia, qual é o maior auto-engano da mulher quando o assunto é emagrecimento e menopausa? Achar que a dieta dos 25, 30 anos e cardio vai resolver o problema. Não, a partir dos 40 anos começa a mudança hormonal e quando isso surge no nosso corpo, o nosso corpo responde de uma forma diferente. Então a gente precisa de estratégias diferentes também a partir desse momento. E reforçando aquilo que eu já tinha mencionado, banco de músculo é essencial, porque quanto mais músculo tu tem, mais tu também consegue queimar gordura. Então isso é uma estratégia que a gente utiliza. E ter o ajuste hormonal, isso é fundamental. O teu corpo vai responder muito mais rápido, com muito mais segurança também de que o que tu está fazendo vai ter resultado. Porque não adianta ficar só fazendo cardio, bicicleta, esteira, que não vai resolver. A gente precisa estar com os hormônios ajustados para que isso
tenha um resultado efetivo no teu corpo. Olha, eu vou fazer uma confissão digna de bronca. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu dei uma engordada, né? Porque aquela loucura, eu falei, gente, não consigo colocar minha energia agora numa dieta. Nunca deixei de treinar, mas a dieta, e aí não funciona. E eu acabei descontando um pouco na comida. Depois eu falei, não, agora vamos fazer tudo certinho. Fui fazer o quê? Aquela que eu acho que a USP nunca deve ter nem ouvido falar dela, mas aquela dieta da USP. Quem não conhece? Da sopa. É da sopa. É aquela que você Ovo, come ovo, Ah, presunto, não, eu vi a sopa. ovo, presunto. E é isso. Aí o legal era que era um café preto com bolacha creme cracker. Não falava quantas, eu comi um pacote. Dietas radicais não resolvem, né? Não adianta. Tudo a gente Tem tem que que ter ter de tudo, né? de tudo. Tem que ter prudência, tem que ter um equilíbrio. A vida é baseada em equilíbrio. Então, é equilíbrio de carboidrato saudável, proteína. Isso sim é uma coisa que a gente precisa ter bastante na nossa dieta, principalmente depois dos 40, porque a gente precisa manter a nossa massa e a proteína nos dá mais sustância. Então, isso tudo ajuda na perda de peso. Não, agora tá tudo tranquilo. Agora as coisas voltaram ao normal. E, gente, ó, fica aqui que eu vou chamar o break, mas daqui a pouquinho nós vamos desbravar um pouco mais da vida, da jornada, da experiência dessas mulheres maravilhosas. Fica aí. Diva Boss Hey, o poder de ser você. Como que nasceu essa parceria com a Brenda? Nós nos conhecemos e de imediato teve uma conexão muito intensa e 2 meses conversando, cada vez mais a gente percebia como somos muito parecidas. E aí a Brenda me ligou um dia, fez um convite e eu só mergulhei. E como que vai ser isso tudo? Eu vou patrocinar o Diva Boss TV. Todos os looks que a Brenda vai usar no programa serão da Jean Toledo Moda. E além disso, eu também vou participar dos talks de alguns programas, onde eu vou trazer a minha história de vida e como eu comecei todo esse segmento da moda delivery. Acordou? Então vem se divertir com a gente! Os desenhos mais legais, as aventuras mais malucas e muita alegria para começar o dia. TV Kids, todos os dias a partir das 8 da manhã aqui na ON TV. A vida acontece aqui. Um sorriso pra dividir. Diva Boss Hey, o poder de ser você. Estamos de volta ao Diva Boss TV, o poder de ser você. E vocês podem observar que todos os episódios nós sempre vamos abordar algum tema que reforça isso sobre você ter coragem, ter a ousadia de ser você mesma. Porque a autenticidade, gente, é magnético. Se você quer se posicionar, quer realmente se destacar, aprenda a gostar de quem você é. E se você não gosta, descubra uma forma. E não é sobre você se aceitar da forma que você é. Aceite onde você está para que você possa dar passos em direção onde você quer chegar. E pra gente dar continuidade, quero perguntar pra Valéria. Valéria, conta pra gente qual foi um momento da sua vida que você percebeu. Ou eu mudo minha forma de me posicionar, ou eu vou ficar invisível o resto da vida. Começou pessoal, né? Começou no lado pessoal. Sou mãe de 2 meninas. E aí eu comecei a ficar preocupada. Porque eu falei, gente, uma tá com 17, a outra com 8. O que vai ser de mim no futuro, né? Eu tenho que mudar, porque eu não quero ser a mãe peso. Minhas filhas vão seguir o caminho delas e eu quero ser uma mãe exemplo e não uma mãe peso, né? Então começou no pessoal, começou fazendo mudanças pessoais e depois, de fato, não é a primeira vez que eu falo isso, foi quando eu entrei para esses grupos de mulheres empresárias que eu falei, eu tenho potencial, então eu preciso mudar. Se eu não mudar, eu quero ser a CLT, PJ o resto da minha vida, respondendo, mesmo tendo função de dona, mas respondendo para alguém. Eu quero continuar dessa forma, então foi ali que eu comecei a buscar, comecei a ver soluções, pegar dicas, ler muito. Então foi nesse momento, primeiro foi realmente o pessoal, Brenda. Foi o pessoal que me deu incentivo para que eu fizesse todas as mudanças que eu estou fazendo ainda na minha vida. Perfeita. E agora, doutora Tati,
pra gente finalizar esse bloco, essa parte. Qual é o erro mais caro que a mulher comete tentando melhorar a aparência, mas que na prática só vai piorar a percepção dela? Acho que ela não fazer nada mesmo. Falar, não preciso agora, vou deixar pra depois. Aquela aceitação. Sempre acha assim, eu tenho... Uma coisa é o medo também. Eu tenho medo, vai doer, vai ficar exagerado. Mas assim, eu acho que assim, todo mundo sabe a resposta. Mas às vezes fica parado e não faz nada. Então, o medo é o pior de tudo, eu acho. Às vezes a pessoa tem dinheiro e tem medo. Eu posso complementar? Porque como eu venho desse mundo e gosto de me cuidar, eu acho que é importante também você buscar bons profissionais. Sim. Porque hoje a gente vem de uma situação que tem muitas clínicas com pessoas não especializadas fazendo qualquer coisa que realmente dá medo. Não, é que às vezes, por exemplo, eu vou fazer um nariz, a pessoa já chega com o vídeo do TikTok. Pode falar, Quero ficar TikTok. igual. Ai, não, olha essa necrose. Nossa, a menina foi... O que aconteceu com o Naldo, que se lembra que ele ficou com o nariz tudo preto? Assim, a internet muitas vezes ela só mostra o pior, né? Sim. E assim, a gente, eu acho, como você falou, um bom profissional, não é que não pode acontecer uma necrose, é que eu tenho que saber como resolver a necrose. E como eu evito a necrose? Hoje, assim, um nariz, por exemplo, como você evita a necrose? É você estudando muito, sabendo anatomia, usando pouco produto, usando cânula. Então, tem vários fatores. As pessoas vão fazer, às vezes, o nariz, não é querendo desmerecer qualquer outra profissão, mas vai e coloca agulha, a agulha perfura tudo. Não tem jeito, não acompanha o paciente por 3 dias. É a falta de acompanhamento. O que acontece? Pode acontecer, eu posso fazer o nariz e acontecer uma necrose? Nunca aconteceu, mas assim, se eu não acompanhar, pedir foto todos os dias pro paciente e ver se tá tudo bem, vai dar problema. Agora, um risco, né? Então é isso que você falou. Eu sou uma pessoa incansável em estudar, às vezes nem eu faço um curso e já tô fazendo outro, né? Até fico vendo se não é meio vício, assim, mas não dá pra parar. Não dá. Ainda mais com tantas tecnologias que estão existindo, né? É verdade. Cada dia uma novidade. Mas... E assim, eu sou profissional que eu acho que tem um momento da cirurgia, mas eu não fiz cirurgia no meu nariz porque eu aprendi que a rinomodelação podia resolver o meu nariz. É bem menos invasivo. Mas tem gente que não gosta. Quem não sabe fazer, fala que aquilo vai dar necrose. Também tem muitos profissionais bons que não estudaram essa área e falam mal. Não é porque tu tem uma especialidade, às vezes, que é um bom profissional. Eu me apaixonei. Eu acho que tem muita diferença com relação quando a eu vi isso. o nariz ficar arrebitado, sem cirurgia, falei, que coisa mais linda. Cada vez eu fui estudar mais. Eu vi já mais de 50 técnicas. Hoje eu escolhi uma, que eu vi que eu acho que é a melhor. Então, assim, é estudar, não para. Perfeito. E por falar nisso, sobre uma técnica que a gente achava que não existia, eu quero falar para vocês sobre a loboplastia, que é uma técnica maravilhosa que faz com que você não precise fazer uma cirurgia. A minha orelha mesmo, eu passei por esse processo. Ela começou a rasgar, daquela rasgadinha, chegou num ponto que ela tava quase. E aí, uma mentorada minha que trabalha justamente com isso, falou, Brenda, você vai deixar rasgar? Eu falei, vou, porque na hora que rasga a gente costura, né? Assim, ela não tem uma outra forma muito menos invasiva, muito mais em conta, que você consegue voltar a orelha ao ponto que depois a gente vai fazer uma nova perfuração e tudo vai se resolver. Eu passei por esse processo e o nosso repórter Leonardo acompanhou tudo de pertinho e vai mostrar pra vocês. Roda o VT. Olá, divos! Eu sou o Léo. Estamos hoje aqui no estúdio da Diva e eu vou entrevistar essas lindas. Nós vamos falar hoje sobre loboplastia. Vocês conhecem isso? A Lauane, maravilhosa, está aqui para nos falar um pouco sobre esse procedimento que tem ganhado tanta visibilidade nos últimos tempos. Lauane, conta um pouquinho sobre o que é a loboplastia. A loboplastia é um procedimento que a gente faz para reconstruir o lóbulo rasgado. Então, para você que tem um alargador, que utilizou um brinco pesado por muito tempo e aquele furinho do brinco tá alargado e você se sente desconfortável, a gente trabalha com a reconstrução desse furinho, ou seja, a gente vai fechar esse furinho. Ana, para quem que é indicado a loboplastia? A loboplastia ela é indicada para pessoas que por algum motivo tiveram o furinho da orelha rasgado, do lóbulo. Então, por exemplo, usou alargador durante um bom tempo,
dormiu muito de brinco, isso causa um atrito e pode rasgar o furo do lobo. Ou até mesmo aquelas mães que usam brinco, cuidam ali das crianças, e aí a criança vai lá e puxa o brinco, rasga. Acontece. Eu, quando era criança, já fiz isso. Então é isso. E, enfim, é só pra essas pessoas que é indicado. Agora uma curiosidade, para rasgos assim, maiores, é indicado ou só para rasgos mais superficiais? Sim, é super indicado, até mesmo para aquele que foi completamente rasgado, ele também serve para esses casos. Ah, entendi. E o resultado, fica parecido com o costurado? Ou fica mais fechado? Como você O acha? resultado, ele fica bem bacana. De início, ele pode gerar uma marquinha ali de cicatrização. Porém, a gente também faz um procedimento pós-loboplastia que ajuda a modelar e a deixar bem uniforme o tom da pele, como se nunca tivesse tido um caso ali. Maravilha. Aí a pergunta que eu acho que todo mundo aí vai se fazer. Dói? O procedimento é bem tranquilo. Como é a aplicação de um ácido, a tendência é você sentir um calorzinho, né? Então você vai sentir um calorzinho, mas é coisa ali de 2 minutinhos, já passou, já era. Acabou. Bom, agora nós vamos acompanhar como é feito na prática esse procedimento. Chega aí e acompanha com a gente. Ei, você mesma, mulher, traz no olhar o que o mundo precisa entender. Carrega uma força rara que nasceu com você. Me diz, está pronta pra florescer. Você é luz que nunca apaga, força viva que nada desarma. Dentro de você há poder pra crescer, e o mundo inteiro vai reconhecer. É sua sina ser grandiosa, poderosa, alma firme, presença valorosa. Diva Boss, você é única, é sua vez de viver a grandeza que sempre existe. Procedimento finalizado e foi bem rapidinho, né, Diva? Nossa, muito rápido. Não senti dor, eu tava preparada pra uma dor, né? Não senti dor, foi muito tranquilo. Uma brincadinha assim de leve. Logo já vai estar com aquele brincão de horário enorme. Dá, né? Vai dar, agora vai dar. Colocar um Sim, brinco mas de você tá horário. com consciência, né? Não vai dormir mais de brinco, vai usar por curtos períodos. Tem que seguir o pós certinho para ter um ótimo resultado. Sim. E qual nota você dá pro paciente? 1000. Maravilhosa! Então é isso, ficamos por aqui hoje. Eu, Léo, a nossa querida Diva Boss, a nossa magnífica Lawane dos procedimentos. Quer mandar um tchauzinho? Gente, obrigada, espero que vocês tenham gostado. E se você tá com a orelha rasgada, já marca seu horário. Maravilhosa, gente. Beijo, galera! Viu só que interessante? E nós vamos mostrar depois pra vocês como que ficou depois de um mês a cicatrização, a nova perfuração. Então acompanhe o Diva Boss TV que você só ganha. E agora eu quero trazer um quadro que eu acho incrível, que é o Ouro da Diva. É justamente sobre algo que faz uma diferença enorme na vida de cada uma das nossas convidadas. Para isso, eu quero que em uma frase, cada uma de vocês, na mesma ordem, né, doutora Patrícia, Valéria e doutora Tati, fale pra gente uma coisa que a mulher precisa parar de fingir que não precisa. Em uma frase. Pensar que ela não precisa se colocar em primeiro lugar. Uau! Maravilhoso. Valéria, pra você, em uma frase. Não deixar de procurar ajuda. Procure ajuda. E doutora Tati, pra você. Pensar que ela não consegue sem tentar. Show de bola. E ambas se complementam, né? Então, assim, eu tenho certeza que essa frase foi essencial na vida de cada uma de vocês, em algum momento da vida de vocês, e que seria algo que vocês falariam para sua versão do passado, certo? Ou seja, se você não se coloca em primeiro lugar, se você nem tenta, já desiste antes de tentar, ou não tem coragem de pedir ajuda, você está perdendo tempo, você está se travando antes de ir para o próximo nível. Existe esse momento de você se fazer essas perguntas. O que eu estou deixando de fazer? O que eu deveria estar fazendo ou priorizando para que eu, de fato, já acesse esse próximo nível que eu tanto sonho? Faz essa pergunta, tira um momentinho para você, faz essa reflexão
Faz uma respiração para você se conectar consigo mesma, porque isso é muito importante. As pessoas não dão valor na respiração, mas o poder que ela tem de te colocar de volta ao eixo é enorme. Então, faz 3 a 5 respirações, faz essa pergunta, fecha os olhos, esteja sozinha, tira todo mundo de perto, marido, filho, sócio, funcionário, deixa todo mundo longe de você. Faz essa pergunta e deixa a sua mente te responder, porque ela vai trazer. A sua consciência vai trazer, porque todas as respostas que você precisa já tá aí dentro de ti, isso eu te garanto. As melhores respostas, os melhores direcionamentos que eu tive na minha vida foram em momentos dessa forma, que eu fechava o olho, me conectava e fazia a pergunta certa. E às vezes a resposta parece ser meio louca, mas vai perguntando mais vezes, porque se isso ficar repetindo, eu te garanto que é porque é esse aí o direcionamento. Eu quero chamar pro break mais uma vez e fica aqui porque agora a gente vai ter um bate-bola, um bate-volta incrível com as nossas convidadas. Não é sobre roupa, é sobre fase. Mulheres evoluem, mudam de corpo, mudam de carreira, de estado civil, de prioridade, de posição. Mas muitas continuam se vestindo como eram. Isso cria ruído. Imagem não é vaidade, é coerência. Não se trata de tendências, se trata de estrutura. Não se trata de agradar, se trata de sustentar presença. Depois de 39 anos no mundo corporativo, eu entendi uma coisa. Competência sem imagem aliada enfraquece a autoridade. Elegância não é excesso, é escolha consciente. Nova fase exige nova postura. Eu não vendo roupa, eu construo imagem. Através da Alfaiataria Delivery, com curadoria estratégica, eu ajudo mulheres a alinharem sua imagem com a fase que vivem, porque transformações pedem novas escolhas e sua evolução pede uma imagem alta. Ela cuida da casa, dos filhos e dos próprios negócios. Histórias reais de mães que empreendem e transformam vidas. Entre Fraldas e Negócios, com Flávia Puccini. Toda quarta, às 8 da noite. Aqui, na ON TV. A vida acontece aqui. Um sorriso pra dividir. Estamos de volta ao Diva Boss TV, o poder de ser você. E agora, eu gosto muito desse quadro. Acho que talvez seja até o meu preferido. Que é os segredinhos sujos. Porque toda profissão tem um segredinho sujo. Tem um segredinho ali que para aquela profissional já é muito óbvio. Mas que para a maioria das pessoas é aquela coisa... Como eu nunca pensei nisso. E agora eu quero saber os segredinhos sujos das nossas convidadas. Eu quero começar com você, doutora Tati. Qual é o segredinho sujo? Assim, uma verdade que ninguém fala na sua área, mas que de fato faz uma diferença. Conta pra gente algo que você tem acesso, mas a maioria nem imagina. Uma coisa assim que as pessoas pensam assim, eu só quero um pouquinho, só quero 1 ml, só quero... Assim, aproveitando o gancho do derretimento facial, tá todo mundo passando, né? Às vezes, colocar pouco vai ficar feio. Não quer dizer que colocar muito vai ficar excesso, porque a gente precisa reposicionar tudo que perdeu de gordura. A gente tem 5 camadas na face, né? A gente fala, a pessoa com envelhecimento perde osso, músculo, gordura, a parte de ligamentar, pele. Então, às vezes, eu só quero um pouquinho. Não adianta a pessoa vir falar, eu só quero um pouquinho. Só quero um pouquinho, nem sempre vai resolver. Perfeito. E agora, Valéria, conta pra gente um segredinho sujo da sua área. Sim, a minha área é masculina, né? Sim. Então, assim, muitas vezes as mulheres acham que elas têm que se posicionar com masculinidade, sendo sérias demais, sendo bravas demais. E, na verdade, não só perante clientes, colaboradores, prestadores de serviço, com feminilidade, com jeitinho, com educação, a gente consegue muito mais
que as pessoas façam o que a gente quer, do que a gente tem do que impor, querendo se igualar aos homens. Então, a minha área, que é masculina, não precisa ser masculina. Eu mesmo, sendo feminina, eu consigo alcançar os objetivos que eu quero. Maravilhosa. E isso é pra tudo na vida, né? Pra tudo. Em relação homem e mulher, gente, depois que eu deixei de ser rígida e comecei a ser... Muda tudo. Nossa, a vida ficou mais fácil. Brenda, Tinha que ter uma matéria na escola sobre A isso. essência é ser feminina. Exato. Não tem como tu querer assumir um outro lugar. eu vou falar bem sincera, eu sou do tipo que eu trabalho com caminhoneiros mesmo. Eu já cheguei vamos falar de 7 anos atrás, de pegar um mouse, sabe, na minha frente e jogar, sabe? Brigar mesmo, brigar igualitário, né? E eu era vista como insuportável. Mas será que eu era aquilo mesmo? Ou eu vestia aquela capa porque eu achava que eu tinha que ser igual a eles? Né? Hoje não. Hoje eu lido com mais de 300 homens diariamente e eu consigo tudo na tranquilidade, sem precisar alterar voz, sem precisar alterar tom. A maioria dos meus colaboradores são homens. Gostaria de trabalhar mais com mulheres, mas devido até a área que eu trabalho, a maioria são homens. Mesmo assim, eu consigo tudo com muita tranquilidade. Tem algumas horinhas que é necessário, né? Aí é firmeza, é diferente. É você ser firme e intencional no que você tá falando. Eu tive uma fase na minha vida que quando meu pai faleceu, eu tive que abandonar, eu tava na época da odontologia, eu tive que abandonar e cuidar de uma empresa, né? Sim. E uma vez eu me vi assim, o cara indo descarregar caminhão de papel e o cara não tinha levado a nota o portão aberto e ele, eu vou descarregar. Eu peguei, o portão não era nem elétrico, eu puxei aquele portão, que precisava de 4 homens pra puxar, eu puxei sozinho. Você não vai colocar o portão. Aí a gente confunde, e eu falo por experiência, a gente confunde firmeza com ser ignorante. E eu era ignorante. E de repente uma ação dessa, a gente tá sendo ignorante, a gente não tá sendo firme. Hoje, a Valéria de hoje falaria pra você sim, você não vai descarregar. E eu estou falando pra você que não é pra você fazer dessa forma. Se você fizer dessa forma, você vai sofrer as consequências. Então muda de você gritar. Muda de você ser firme e de você ser ignorante. Precisa trabalhar, né? Tem esse lado muito forte. É um trabalho interno. Ou seja, toda vez que você sai do fluxo do que é natural da essência, né? Exato. Você vai pra essa rigidez que não é a sua essência, Exato. Você sofre muito. Tanto é que te trouxe um monte de problemas, né? Não, mas vem uma carga, uma descarga de adrenalina que deixa tudo doendo mesmo. Fica tudo doendo. E dói. E você agora, doutora Patrícia, conta pra gente um segredinho sujo da tua profissão, da área. Pra mim, a menopausa é a melhor fase da vida da mulher. Uau, essa é Verdade. Porque não é só questão de ter sintomas que isso pra isso existe tratamento. A mulher nessa fase, ela já tem muita maturidade, ela já tem muita estrada de vida, ela consegue parar nesse momento. Geralmente ela já tá com filhos formados, casamento sólido, profissionalmente ela também já tá mais estável. Então a gente tem que parar de demonizar a menopausa. Sim. A menopausa, ela tem tudo pra ser a melhor fase da vida da mulher. É a fase da maturidade, né? Sim, maturidade. Maravilhosas. Então esses foram os segredinhos sujos das nossas convidadas de hoje. Eu tenho certeza que já te expandiu um pouco aí de casa. E agora, nós vamos para a nossa indicação das divas, onde elas vão trazer um livro, um filme, algo que mudou a vida delas. Então já separei, caderno, papel, caneta, porque eu tenho certeza que se você seguir as orientações delas, você com certeza vai pensar um pouco diferente. Vamos lá. Agora eu vou começar com a Valéria. Valéria, fala pra gente um hábito que mudou, assim, total o seu nível. Então, quando eu comecei essa mudança, eu comecei a ler vários livros de mulheres empresárias, de homens também empresários, porque eu gostaria de saber que caminho que eu teria que seguir, né? O que eu não queria errar e o que eles poderiam me ensinar. E tem um livro pequeno, de bolsa, que você leva para qualquer lugar, que chama O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Por quê? O que eu achei muito importante nesse livro? Ali você percebe que a gente não tem que terceirizar os nossos problemas para as pessoas. Então a gente começa a puxar os nossos problemas para nós mesmos
e começa a entender que nós mesmas é que temos que buscar a solução. Parar de autorresponsabilizar situações para uma coisa que somos nós que temos que ser responsabilizadas. Então, assim, eu não vou terceirizar o meu problema para alguém. Eu tenho que ser autorresponsável por tudo que está acontecendo comigo. Então, o poder da autorresponsabilidade, Paulo Vieira, pequenininho, cabe em qualquer bolsa. Eu ia te perguntar já, um livro ou um podcast transformador? Então o livro seria esse. É um livro. Eu acredito, se era esse o caminho, é esse livrinho. São vários, né? São vários que eu já li, mas esse eu acho pequenininho para eu pegar. Ele tem frases assim direcionadas que você pega ele, às vezes você tá meio fora de foco e você pega ele e dá aqueles tapinha na cara. Dá aqueles tapinha e exato. E agora assim, um filme ou série? Você é de assistir filme, Não. série, nada? Nenhum, nunca, não te... Não gosto. Maravilhosa, bom que não perde tempo pensando no que não é o objetivo. Não, geralmente, de verdade, é uma das coisas que a minha filha mais velha cobra. Mãe, vamos assistir uma série, vamos... Não tenho paciência, sabe? Eu não tenho muita paciência. Então, nesse sentido, eu não tenho o que indicar, não. Perfeito. Agora, doutora Patrícia, conta pra gente um hábito que mudou o seu nível, que você fala assim, não, isso aqui é mudança de vida. Sono. Priorizar o nosso sono, porque o nosso sono ele reflete muito na nossa saúde. Então, sono de qualidade vai fazer com que tu tenha um rendimento melhor no teu dia a dia. E isso reflete na tua saúde emocional, porque tu fica mais irritada quando tu não dorme direito. Então, dar prioridade pro meu sono foi fundamental. Perfeito. Agora eu quero saber de você também um livro ou um podcast ou qualquer coisa assim que você consiga falar, não, aqui, gente, realmente vai abrir a mentalidade de vocês sobre algum tema. Eu vou te indicar um livro, na verdade eu não vou te indicar, eu vou te presentear com o meu livro. Que é O Despertar 40+, quando corpo, mente e espírito, eles pedem uma nova escuta. Nossa, nesse livro, eu sou coautora dele, vou presentear vocês. Obrigada. Obrigada, que legal. Nesse livro a gente fala muito... Obrigada. Sobre... Tem várias histórias aqui de vida de mulheres 40+, a transformação que elas passaram. E eu acho que é uma leitura muito importante para qualquer mulher, porque a menopausa, o climatério, toda mulher vai viver isso. Então, quanto antes ela ter esse conhecimento de como vai ser essa fase da vida, isso ajuda muito. Então, por isso que eu indico sim o livro que eu tive o prazer e a honra de participar. Maravilhosa. Falando um pouquinho sobre como é cuidar da mulher 40+. Parabéns, perfeito. Obrigada pelo livro. E agora, pra gente finalizar, um filme ou série de referência que deu aquele... Comer, Rezar e Amar. Gente, eu nunca assisti, mas eu sempre falo que vou assistir. Eu amo tanto o livro. Eu posso assistir 10 vezes. Comer, Rezar e Amar tem tanto livro, que foi a primeira versão que eu conheci já há muitos anos atrás. Eu era adolescente quando eu li. Mas tem também a versão filme. E o filme é encantador, ele é muito lindo. Tu percebe ali o quanto é importante a mulher se reconectar com ela mesma. E é isso que a história traz. Então eu deixo esse filme como dica. Já vou assistir, dessa vez eu vou assistir mesmo. Agora, doutora Tati, conta pra gente um hábito que mudou o nível assim da sua vida. Olha, é um hábito que eu acho que independente de religião, a gente tem que orar e consagrar o nosso dia ao Senhor. E tudo que a gente for, Ele ir à frente e tudo vai dar certo. Eu acredito que sem Deus a gente não é nada. Maravilhosa, eu também faço isso. Me mudou muito minha vida. Agora, um livro ou podcast transformador. Então, eu até trouxe porque eu gosto de ser visual, eu amei ler esse livro aqui do Bruno Avelar, que é Conectando Almas. Ele fala sobre a importância de você servir para depois você ter resultado. Então, às vezes a gente entra na vida das pessoas e ajuda a resolver alguma coisa, isso é servir. Então, a gente, em qualquer profissão que a gente tá para servir. Sim. E depois o resto é acrescentado, né? É consequência. E eu tenho um filho de 19 anos, eu acho o máximo a transformação, assim, hoje meu filho me indica. Então, eu como mãe babona, eu vou começar a ler que esse Nada Pode Me Ferir. Ele falou, mãe, você tem que ler
porque você já superou muita coisa. E, assim, eu sou a maior fã dele e hoje eu vejo ele um fã meu e assim, é um menino que ele tá correndo na MG Cup e assim, eu sou mãe babona, esse final de semana eu vou estar assistindo ele correr, com o coração, ele fala que não gosta que eu vá, né? Porque eu fico, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Mas eu sou apaixonada por ele. Maravilhosa. E agora, um filme ou série de referência? Olha, eu amo o filme que tá no hype agora, que vai ser lançado no final do mês, O Diabo Veste Prada 2. Eu amo a Meryl Streep, todo o filme que ela faz, a Anna Hathaway, nem sei se estou falando certo, né? Mas é um filme que não é só sobre moda, que aliás eu acho que todos aqui amam, mas é sobre posicionamento. Eu tô louca pra assistir. Eu já tô combinando com as amigas, dia 29, umas 15 amigas tá indo no cinema. Eu até tô pensando em fazer uma promoção que eu vou dar o ingresso para minhas clientes que fizerem certos procedimentos. Olha, já vou copiar, hein? Então, já tô copiando. Adorei a ideia da promoção. Vamos fazer uma collab. Vamos fazer uma collab, perfeito. Meninas, muito obrigada por compartilharem tanto com a gente, por ajudarem a nossa audiência, né? Me ajudar também, porque tem várias coisinhas aqui que eu já anotei na mente, depois a gente, né, coloca em prática. Eu quero agradecer de coração por vocês aceitarem o convite, de estarem aqui com a gente. Eu quero agradecer você também que está nos acompanhando, que nos assiste todas as quartas, às 20 horas, aqui na ON TV, Diva Boss TV, o poder de ser você. Porque é muito importante, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso a eventos de network. Quando eu morava no Tocantins não existia isso, então assim, ter acesso a um programa como esse é um gostinho do que você viveria presencialmente. É um mastermind onde eu reúno mulheres realmente incríveis. Eu só chamo pra vir pra cá quem eu admiro, quem eu vejo ali na história, no trabalho, na pessoa que ela é, que vai trazer, vai agregar, né, deixar ainda mais lindo, enriquecer esse programa. Então eu te aguardo semana que vem, no mesmo horário, aqui na ON TV, Diva Boss, o poder de ser você.